Baruch Hashem, estamos de volta aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a Haftará, né? A Haftará desta Parashat Vayeri, onde se encontra no capítulo 2 de Melachim Aleph, Primeiro Reis, capítulo 2, e vai retratar aqui o falecimento, a morte de David Amelech, né? E diz assim, versículo 1: E os dias em que David havia de morrer aproximaram-se. E ele deu ordem a seu filho Shilomo, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, sê forte, porta-te como um homem, cumpre o serviço devido ao Eterno teu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas leis, os seus testemunhos, conforme está escrito na Torá de Moshe, para que prosperes em tudo o que fizeres e por tudo que onde fores, porque e por onde quer que fores, a fim de que Adonai confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem os seus caminhos e trilharem diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. E tu sabes também que o Yoav ben Seruiá me fez aquilo que fez aos dois chefes do exército, Avner ben Ner e Amassá ben Yeter, aos quais matou derramando sangue de guerra em tempo de Shalom, manchando com sangue o cinto que tinha sobre a cintura e os sapatos que tinha sobre os pés. Faz conforme a tua sabedoria e não permitas que ele envelheça e desça a sepultura em Shalom. Parem. Baruch Hashem. Vamos parar aqui. Muito interessante que David, ele convoca seu filho a se comportar de uma maneira reta e correta diante do Eterno, para que seja cumprido nele, então, a promessa de vida que foi feita para David através do profeta, né, para seus filhos, sendo assim eles herdeiros do trono de Israel para sempre, caso andassem nos caminhos do Eterno. Isso aqui é um ensino muito importante para que nós possamos entender que o Eterno, ele faz sim promessas de vida e de prosperidade para os seus servos. Contudo, depende não da vontade apenas do Eterno, de que as coisas boas se realizem na vida das pessoas, mas principalmente se as pessoas se manterem fiéis no caminho correto, né? Então, as bênçãos, elas fluem. E para que nós possamos receber essas bênçãos, nós temos que estar na direção correta. Caso contrário, a bênção não vai chegar para nós, né? Se nós nos desviarmos aqui, Davi ele fala muito claramente. Precisa, então, guardar os estatutos do Eterno, os mandamentos do Eterno, suas leis, seus testemunhos. Então, existe uma divisão em toda a vontade do Eterno que é, né, demonstrada para nós através da Torá, escrita por Moshe Rabbeinu, que está aqui bem claro dizendo, né, os testemunhos, por exemplo. Quais são os testemunhos que o Eterno nos convoca a fazer? Um dos maiores e grandes testemunhos que nós temos que estar praticando todos os dias é a, a leitura e a recitação do Shema. Quando nós falamos a letra Ain do Shema e quando nós terminamos com o Dalet evidenciado, Had, quando nós juntamos o Ain e o Dalet, nós temos então a palavra Ed, que significa testemunho. Então, é uma forma que nós, com a nossa boca, testemunhamos que o Eterno é um só, que o Eterno é o nosso Deus, o nosso Elohim, que o Eterno é a autoridade que domina sobre nós. Então, por isso, este é o maior de todos os mandamentos. A boca de Yeshua disse isso, que é o maior e o principal dos mandamentos. É a recitação do testemunho de fé, que é o Shema, Baruch Hashem.
Então, nós temos que estar guardando os testemunhos do Eterno. Como o Tefilim também é um testemunho. A Mezuzá é um testemunho que nós damos, que nós somos filhos do Eterno, né? A própria Brit Milá também é uma forma de testemunhar nossa fé, Baruch Hashem. Então, temos também os estatutos que são chamados de Hukim. O que são os Hukim? Hukim são aqueles mandamentos que não têm uma explicação na Torá escrita, né, o porquê que eles devem ser cumpridos. Por exemplo, não tem uma explicação o porquê que nós não devemos comer, claramente na Torá escrita, porquê que nós não devemos comer certo tipo de animais. Apenas o Eterno nos proíbe de comer e pronto, ele não fala, vocês não vão comer porque isso vai fazer mal, ou porque isso vai... o que o Eterno fala, a única coisa que fala é que caso nós venhamos comer, teremos então a nossa alma purificada. Então, um dos rukim que temos é a kasherut, né? Outro rukim é quando havia o templo, né? A purificação com as cinzas da vaca vermelha. Isso é um rukim. E o Eterno, ele se satisfaz muito quando o homem cumpre os seus rukim, os seus decretos, os seus estatutos. Por quê? Porque o rukim é uma maneira que você tem de realmente provar que você obedece o Eterno sem que isso tenha algum tipo de explicação lógica. Mesmo que com os estudos profundos a gente consegue compreender o porquê que não devemos fazer certas coisas e o porquê devemos fazer, mas mesmo antes de entendermos tudo isso claramente e com profundidade, os Hukim, eles trazem essa conotação de que você serve ao Eterno por amor, simplesmente porque ele lhe pediu que fizesse, lhe ordenou que fizesse, lhe orientou para fazer, então, por amor ao Eterno, por obediência ao Eterno, sem ter aquela explicação, titi por titi, eu vou fazer os Hukim. Então, os Hukim é uma prova de amor ao Eterno, né? Os mandamentos, né, e as leis do Eterno são aqueles mandamentos que a gente tem uma explicação lógica com facilidade na Torá. Vamos supor um exemplo: honrar o pai e a mãe, não matar, não roubar, né? Não adulterar. Esses são mandamentos e leis que todo o mundo, vamos botar assim, pessoas das 70 nações também, de uma certa forma, eles têm isso incutido em suas leis. Porque isso é muito claro que faz bem para a sociedade, não ter pessoas que são ladras, pessoas que são assassinas, pessoas que são adúlteras no sentido de fazer traições, ou seja, para o bem, para uma saúde social, esses mandamentos e leis são, de uma forma geral, importantes para qualquer civilização, né? Baruch Hashem. Então, David, ele dá essas orientações para seu filho, que seria, então, o rei de Israel. E fala que ele ficasse firme nos caminhos do Eterno. E, daí em diante, David pede para que Shilomo resolva alguns problemas que ficaram pendentes. E ele cita Ioav, né, que é chamado Joabe na tradução, porque Ioav desrespeitou David por 3 vezes, matando então Avner Ben-Ner, matando Amassá Ben-Yeter, e por fim se juntando a Adoniá, o filho de David, que antes de acontecer essa cena que nós estamos estudando, foi traiçoeiramente levado por Yoav, né? E por outras pessoas do reino para fazer, então, uma traição a David. A gente vê isso no capítulo 1 de Melachem Bet, e diz assim, capítulo 1, versículo 5 diante, e Adoniá ben Hagit se vangloriava dizendo, eu reinarei.
e adquiriu para si um carro, cavalo, 50 homens que corressem adiante dele, e seu pai nunca o contrariaria, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele tinha boa aparência e nascera depois de Absalom. Ele se aconselhava com Joabe, ben de Zeruiá, e com o sacerdote Eviatar, que ajudava Adoniá e o seguiam. Então, aqui, essa traição de Adoniá, que foi se levantar como rei antes mesmo de seu pai Davi ter falecido, e sabendo que Davi já tinha escolhido Shlomo para rei, foi apoiada por Joabe. Joabe, então, as traições de Joabe começaram, né, com a questão de Abner, lá em Samuel, né, Samuel Bet, capítulo 3, no versículo 22, nós vemos esse comportamento errado de Joabe, porque Davi havia conversado com Abner. Abner, ele era o capitão, ele era um general de Israel. Quando Davi se tornou rei, Abner, então, se sujeitou a Davi. Ele havia perseguido Davi por ordem de Shaul, mas quando Davi se tornou rei, Abner, ele se sujeitou a Davi, porque Abner estava apenas trabalhando para o rei que estava empossado. Ele não tinha nenhum tipo de desavença pessoal com Davi. Então, Joabe, porque Joabe, em uma dessas batalhas que ele teve com Abner, Abner matou o irmão de Joabe, porque o irmão de Joabe estava perseguindo Abner, e Abner avisou para ele: pare de me perseguir, vá embora, volte. E ele insistiu perseguir Abner. Então Abner foi e matou o irmão de Joabe. E Joabe guardou isso no coração. Então Joabe foi, né, nessa ocasião que Davi havia recebido Abner, né, que está nessa passagem de Samuel 3, do 22 em diante até o 24. O que ele fez? Ele levou, ele foi atrás de Davi, despediu Abner em paz, e Joab ficou com raiva, perguntou a Davi por que ele tinha feito aquilo, e falou que Davi, que Abner era traiçoeiro, traidor, foi atrás de Abner e matou Abner, né, na traição. Tratou Abner com bondade, e Abner confiou nele, encostou nele, e ele o perfurou na costela e matou Abner na traição. Então, Davi, por saber que Joab tinha perdido o irmão das mãos de Abner, Davi ignorou, vamos colocar assim, esse fato. Contudo, Abner novamente levanta-se como um traiçoeiro novamente. Em Samuel, 2 Samuel, capítulo 20, ele vai atrás de Amassai, né? E tenta matar, e mata Amassa. E também nesse mesmo contexto de ser traiçoeiro, né? Ele, da mesma forma, ele atrai o Amassá com palavras amigáveis, e ele, então, fere Amassá e mata Amassá, abrindo suas entranhas e deixando ele na estrada, todo, né, com um desrespeito muito grande com o corpo de Amassá. E com isso, Davi, ele percebe que a natureza de Joab era uma natureza de traição. Então, Davi adverte seu filho a ter sabedoria e não deixar que Joab desça para o túmulo em Shalom. Davi, então, avisa seu filho para matar Joab, né? E não deixar que ele vá em Shalom para o túmulo, porque ele era um traidor, né? Tinha uma natureza de traição, de traidor. Então, isso tudo são orientações de um rei muito experiente, um homem de guerra, um homem de batalha, um homem vitorioso, um homem que sabia lidar com os seres humanos. Ele viveu no meio das serpentes, sabia como lidar com pessoas que
poderiam então fazer um mal para seu filho e para a nação de Israel. E ele orienta seu filho a ter também shalom com Barzilai, os filhos de Barzilai, o Giladita, né? Porque eles fizeram benevolência a David na época da perseguição por causa de Absalom. Então, David está ensinando para seu filho que nós temos que ser pessoas gratas, ter gratidão. É muito importante você agradecer, você ser grato, você tratar com bondade quem lhe acolhe, quem cuida de você, quem estende a mão para você. Pois a gratidão é o vaso que o Eterno precisa para derramar sua luz. Baruch Hashem. E tem um caso, então, que Davi também fala para seu filho, para resolver de uma forma sábia, que é o caso de Shimi Ben Gerá, o Beniamita de Bahurim, que amaldiçoa Davi. Isso acontece no capítulo, no Shimuel, segundo Samuel, Shimuel Bet, capítulo 16, do versículo 5 até o 13. Esse homem é chamado na tradução em português de Simei, mas o nome dele, né, é Shimi Ben Gerá. Ele amaldiçoa David, ele joga pedras em David, ele joga terra em David, e porque ele era, como posso dizer, ele era admirador do rei Shaul. Então, como ele sabia que David ia tomar o lugar de Shaul, ele tomou as dores de Shaul e tratou mal David. E no dia, né, o que aconteceu, o soldado de David queria matar ele, mas David falou: não, não mate ele, porque se ele está dizendo essas palavras, não é da boca dele. Tudo é o eterno, né? Então, David sabia do segredo. Qual é o segredo? Se você é injustiçado, se você é maltratado sem você dever, existe uma. Os sábios dizem que existe uma singular, existe uma coisa boa. Vai acontecer que o Eterno vai entrar em seu. Vai tomar aquilo para ele, ou seja, vai sair como seu advogado, vai perseguir quem está te perseguindo e vai te ajudar de alguma forma. Então Davi falou: não faça nada, porque tudo é o Eterno. E o Eterno, ele cuida dos que são perseguidos. Então Davi confiou no Eterno e claro que o Eterno sempre esteve com Davi e sempre ajudou Davi. Baruch Hashem. Contudo, esse homem malvado, quando Davi morre, ele ainda está vivo. Então Davi deixa para seu filho resolver essa questão, né? Então, com muita sabedoria, lá no capítulo 2, da partir do versículo 39 até o 46, Shilomo resolve isso. Shilomo, então, ele fala, né? Ele fala, então, para o Hashem, depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos, não. Shilomo, então, manda avisar para esse homem, né? Através de Benayahu, Ben Yehodaiah, que ele estava proibido de sair de Jerusalém. Ele seria construído para ele, para ele construir uma casa em Jerusalém e morar ali e não sair de lá e não sair da cidade e nem atravessar o ribeiro de Kidron, que ficava fora dos muros da cidade, porque se fizesse isso, certamente ele morreria. Ou seja, Shlomo fez uma prisão domiciliar. Ele não condenou a prisão no castelo, na masmorra, mas condenou a prisão domiciliar para ele. Ele podia circular dentro da cidade apenas, fora da cidade não. Pelo fato de ele ter desrespeitado Davi, né? Então Shlomo deu essa condenação para ele. Mas esse homem era perverso. Então, a Torá do Eterno diz o seguinte, que os escravos, os servos, né,
que eram mantidos como escravos, pessoas que eram escravizadas naquela época, deveriam ser muito bem tratadas. Às vezes parecia ter mais regalias do que um empregado. Então, 2 dos servos desse homem fugiram da casa dele, porque ele era um perverso. Ele maltratava os empregados dele, os servos dele. Então, esses servos fugiram. E esse homem, ele ignorou a ordem de Shlomo e foi buscar os servos que fugiram. Ele simplesmente foi para Gat, a cidade que os servos tinham fugido, buscar os servos dele. E nisso, ele, né, foi chamado à presença do rei, porque o rei ficou sabendo, e foi morto. Mandado, então, Shlomo mandou que o matasse. E ele foi morto. Então, o fim dele foi a morte, pelo fato de ele ser um perverso, né? E que ele merecia mesmo, era a morte, por ele ser um homem malvado, não cumpria a lei do Eterno, não obedecia à ordem do rei, desrespeitou David Ameller. Então, o seu fim foi mais do que merecido, foi a morte. Baruch Hashem. E termina então a Haftarah dizendo que, assim, que David reinou sobre Israel 40 anos, sobre Hebron reinou 7 anos, e Jerusalém reinou 33 anos. Shlomo sentou-se por 7 anos em Jerusalém. Shlomo sentou-se no trono de seu pai David, e seu reino deveras se confirmou. Baruch Hashem. Nós sabemos que Shlomo também reinou por 40 anos sobre Israel. Baruch Hashem. Esses 40 anos que eles reinam, tem tudo conectado com os 4 mundos, pois eles têm um reino completo, né? Eles são reis, Baruch Hashem, que realmente fazem bem para Israel. Baruch Hashem. Davi, antes de ser recebido pelas 12 tribos, ele foi recebido pela tribo de Judá, foi onde ele reinou em Hebron, né? Só sobre a tribo de Judá, e depois ele reinou sobre todas as tribos em Jerusalém, porque ele conquistou a cidade de Jerusalém, e as tribos se juntaram a ele e receberam ele como seu rei, Baruch Hashem, e ele completou então os 40 anos de reinado. E Shilom também completou 40 anos de reinado antes de sua morte. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Nós, então, comparando então com a porção da semana, que fala também do término da vida de Jacob Avinu e dos conselhos que Jacob, de alguma forma ou outra, traz para seus filhos através das brachot, que ele despede para cada um dos filhos. Então, os ensinos também que ele acaba trazendo, né? E os pedidos que ele faz a seus filhos, né? Pede que, através de seus filhos, que Yosef seja bondoso com eles, que cuide deles, que perdoe eles. Pede também para Yosef para levá-lo, o seu corpo para Canaã, né? E ele admoesta Ruven, admoesta Shimeon, admoesta Levi, e fala dos futuros, né? Das futuras brachot que cairiam sobre os seus filhos, e fala um pouco também do futuro de Israel no total, né? E então os grandes patriarcas, no caso David, que é carruagem de Malchut, e Jacob, que é carruagem de Tiferet, falecendo nessa porção, né? Passando, fazendo essa transição desta vida para outra, porque eles, na verdade, eles não estão mortos, todos os dois estão vivos. Nós cantamos todo Shabbat David Melech Israel, Rai Vekayam. David vive eternamente para sempre. David está vivo. Jacob está vivo. Abraham Avinu está vivo. Isaac está vivo. Todos os sadiquim estão vivos. Moshe Rabbeinu, né? Ele teve com Yeshua no monte onde Yeshua é transfigurado, a palavra transfigurada ali, que ele, né, faz então como se ele entrasse na outra dimensão e é visto pelos seus talmidim, né? É visto ele ter essa interação com o mundo espiritual, vê então Eliarro, que é um anjo, e vê Moshe conversando com Yeshua, ou seja, os Sadikim, eles estão todos vivos, Yeshua, ele com seu corpo, ele subiu para os mundos superiores, né?
Baruch Hashem. E é muito importante dar ouvidos nesses últimos momentos de vida do tzadikim, porque neste momento o tzadik ele está com sua alma totalmente conectada com a santidade do Eterno, porque seu tikkun está encerrando e ele então, as suas últimas palavras são palavras de vida, porque e de sabedoria, porque ali está revelada então a presença divina para eles e eles conseguem então transmitir também palavras de ainda mais sábias do que antes de seu momento da sua morte. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, nos dê inteligência para lidar, né, com também a transição, né, da morte para a vida de pessoas que são próximas a nós e quando chegar a nossa vez também, que nós possamos estar preparados, que nós possamos saber, vocês veem aqui que os dois, eles trazem ensino para quem fica, eles não têm aflição, né, para fazer sua transição, eles não têm medo, eles não estão agoniados na sua jornada, não, eles estão totalmente em paz, em shalom, e trazendo assim últimas palavras de admoestação, de ensino, de avisos, né? E de pedidos para que seus filhos se mantenham, então, né? Em santidade, né? Que tenham um caminho reto e abençoando os seus filhos, para que eles também tenham uma jornada boa e justa diante do Eterno. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos, que amanhã, né, já avisei aos irmãos, é o jejum de 10 Tevet, que seja um bom jejum para nós, que o Eterno nos abençoe, que seja um jejum fácil de fazer, faça a segular que nós ensinamos para o jejum de Yom Kippur, com a água, né, quem faz parte do grupo, eu vou colocar lá no grupo, se vocês se lembram, tem um vídeo também que eu falo do jejum de Yom Kippur, que eu falo dessa segular, que você vai falar, vai girar o copo com água e vai falar 3 vezes de Hesed até Malchut, né? E tomar os 9 goles de água falando as Sefirot. Baruch Hashem, faça isso que o jejum fica mais fácil, a sede diminui, o cansaço diminui. Baruch Hashem, que o Eterno esteja conosco. Shalom, shalom, e lehi traut. Amém.